Muito bem, pessoal. Seguinte, vamos iniciar então aqui a nossa aula de hoje. Vai adentrar aí a histologia animal. Beleza? Só me organizando aqui um minuto. Pronto, agora sim, pessoal. Beleza. Então, hoje histologia animal. Tranquilão? Vamos nessa. Seguinte. Primeira pergunta, né? Se a gente está estudando histologia, que é a parte da biologia que propõe a entender como é que se organizam os tecidos do corpo humano, então a primeira pergunta é: quais são esses tecidos? Sempre que eu pergunto isso, rola algumas dúvidas, porque começam a aparecer respostas que são de tecidos anexos, né? Tecidos que estão dentro desses que são os principais. Então, quando eu estudo os principais tecidos que compõem o corpo humano, são 4. O epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Tá? E aí depois aparece sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, enfim. Isso tudo que não está sendo dito aqui nesse primeiro momento é porque está dentro de algum desses outros aí. Né? Então, por exemplo, esses que eu citei estão dentro do tecido conjuntivo. Tá? Então, sempre que a gente entrar em um tecido, né, seja epitelial, conjuntivo, nervoso, o que for, você vai ver que ele pode ter subtipos. Né? O segundo, por exemplo, é o maior de todos, né? O tecido conjuntivo. Então, a gente não vai conseguir ver tudo isso hoje, tá? É uma aula muito extensa, mas eu já deixei o material completo com vocês e provavelmente a gente vai precisar de 2 aulas aqui para conseguir fechar tudo, tá? Então, vamos lá. Primeiro tecido epitelial. O tecido epitelial, eu encontro aonde? Vai, me ajuda aí. A gente encontra revestindo o corpo, beleza? Ele reveste o corpo tanto externamente quanto internamente. Então, se você pega, abre o abdômen de uma pessoa e retira um órgão, a parte que está ali externa, né, desse órgão é tecido epitelial, beleza? E, se bobear, o interno também. Então, eu tenho esse revestimento que serve para revestir o corpo de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Tá? Essa é a ideia que a gente precisa ter aqui. Então, vamos às suas características. Bom, eu já sei que ele serve para revestir o corpo.
Então, se ele reveste, ele serve, de uma maneira geral, para proteção. É óbvio que a gente vai ver que não é só para isso, tá? Mas, se no geral ele nos protege, né, contra a entrada de micro-organismos, contra infecções, a gente vai ter que ter algumas modificações desse tecido para conferir esse tipo de função. Uma delas é as células serem justapostas, ou seja, as células são bem unidas, né? Se você tivesse espaçamento entre células, facilmente um micro-organismo passaria entre elas. Então, para que você tenha uma maior dificuldade, né, de passagem de qualquer coisa que seja através desse tecido, as células são muito grudadas e a gente vai chamar isso de justapostas. Uma outra característica é que não existe, tá, substância intercelular nesse tecido. Mas o que seria isso? A substância intercelular é uma substância que permite uma maior comunicação, né, no sentido de transporte de substâncias entre células no tecido conjuntivo, por exemplo. Só que no tecido epitelial você não vê isso. Se as células são muito grudadas, que foi o tópico que você viu anterior a esse, você não vai ter espaço para ter substâncias aonde essas células vão ficar imersas, né? Onde essas células vão ficar ali banhadas e ao redor dela para conseguir fazer essas trocas com maior facilidade. Então, nesse caso, as trocas aqui elas são limitadas, elas são dificultadas por conta do primeiro tópico. Então, o que você vai ver, né, é que existe uma, uma região abaixo desse tecido epitelial, no caso da pele, né? Então eu tenho a epiderme é tecido epitelial total, né? Só que abaixo da pele você tem a derme, né? Que eu coloquei na observação aqui para vocês. Essa derme é tecido conjuntivo, então tem muita substância intercelular, então faz muitas trocas, leva muita coisa aos tecidos, né? Para irrigar esses tecidos. Então esse tecido epitelial, essa epiderme que está presente na pele, ela só consegue se sustentar, ou seja, sobreviver em relação a nutrientes, porque existe esse tecido conjuntivo adjacente, ou seja, do lado, né, que vai fazer essa nutrição para esse tecido, que vai ajudar a levar tudo que é necessário para esse tecido. Uma outra característica desse tecido epitelial é que ele é avascular. O que significa ser avascular? Significa que não tem vasos sanguíneos. E não ter vasos sanguíneos é muito legal nesse caso. Porque se você tem um tecido que é de proteção, né? Então, se você tem um ferimento, se você esbarra nas coisas, né? Se você tá lá tomando teu banho e você tivesse um tecido que é vascularizado, a chance que você teria de hemorragia seria muito maior, né? Então, a gente consegue tomar um banho e não sangrar porque o tecido epitelial não é vascular, né? Você, por exemplo, cai e rala a um pedaço da pele, né? Um braço, uma perna, e não sangra, só fica aquele raladinho, é porque não houve também sangramento, justamente por esse tecido ser avascular. Uma outra característica interessante é assim, quando você vai à praia, pega sol, produz melanina, muitas peles ressecam, morrem e forma a tal da casquinha, né? E descama.
Essa descamação da pele, ela também não causa sangramento. É uma renovação do tecido, é normal isso. É mais um motivo, né? Imagina você ir para a praia, pegar sol, começar a ressecar, perder ali pele e sangrar. Ia ser horrível, né? Então, mais um motivo. E outra coisa, quando eu falo aqui, só não é só a questão da hemorragia o problema. A questão é que se eu tenho o vaso sanguíneo exposto, eu aumento as chances de infecção. Eu aumento as chances da entrada de um micro-organismo no meu corpo. Quer ver um exemplo básico? As mucosas. Por que é tão fácil pegar uma DST, uma doença sexualmente transmissível? É porque a mucosa ela é desprotegida. A mucosa ela é um tecido epitelial muito fininho, onde você tem o tecido conjuntivo muito presente. Então, muitos vasos sanguíneos ali, por isso que a mucosa ela é avermelhada, né? Então, mucosa vaginal, mucosa peniana, mucosa são genitais, no caso. Você tem mucosa oral, nasal, ocular. São tecidos extremamente sensíveis, né? E são portas, vias de entrada para micro-organismos. Aí você fala assim, pô, mas por que a gente tem isso? Cara, a gente tem isso porque são regiões que dependem de maior sensibilidade. É onde o sistema nervoso ele tem que estar muito presente, e para ele estar muito presente, eu tenho que tirar aquela camada de proteção para potencializar os estímulos nervosos. Então, quando você come, é extremamente necessário, fundamental que você sinta o sabor, ou seja, eu tenho regiões muito inervadas, né? E o tecido epitelial, ele dificulta isso. Como ele tem essa camada de proteção, ele acaba retirando um pouco essa sensibilidade. Então, os 5 sentidos do nosso corpo seriam prejudicados se você tivesse essa camada extra de tecido aí. Eu acabei citando, inclusive, a última característica do tecido epitelial, que é ser anervado. Né? Então, eu falei de inervação. Quando eu digo para você que um tecido é inervado, I de igreja, é porque ele tem nervação, é porque ele tem nervos. Né? Quando eu digo para você que ele é anervado, é porque ele não tem nervos. Né? A de negação, assim como avascular, anervado. E aí eu explico isso também pelo exemplo lá da praia, né? Quando você começa a descamar a pele, essa descamação do tecido epitelial, ela não causa dor. Então, não sei se vocês já se pegaram fazendo esse tipo de coisa, né? Estão lá descascando e puxando a pelezinha que está soltando da sua pele, né? Aquela epiderme que você está puxando ali. E aí, muitas vezes, você puxa isso e não sente dor, né? Você vai ali e destaca aquele pedacinho de pele. Beleza? Isso por quê? Porque você está tirando o tecido epitelial. O tecido epitelial não tem nervos. Então, você não vai ser sensibilizado. Ok? Aí você vai falar, poxa, Romulo, mas já aconteceu de eu puxar a minha pele, né? Tá escamando, eu puxei a minha pele e chegou um ponto que, cara, doeu muito que eu não aguentei nem puxar mais. É porque, na verdade, você não teve uma descamação completa, não foi totalmente... Quando você tem essa descamação, o tecido epitelial, ele se destaca do conjuntivo. Então, como ele está destacado, você consegue puxar todo ele sem puxar o tecido conjuntivo junto. Mas quando você ainda está no processo de cicatrização, quando você ainda não conseguiu fazer a divisão celular para repor o tecido, ainda não, você não vai ter essa separação completa do tecido epitelial conjuntivo, eles vão estar aderidos ainda. Significa que parte daquele tecido epitelial ainda está vivo. Logo, quando você estiver puxando, vai chegar uma hora que você vai puxar o tecido conjuntivo junto. Só que o tecido conjuntivo, ele
tem nervos, ou seja, ele é inervado e ele é vascularizado. O que significa que se você puxou e doeu, é porque a partir daquele ponto, se você continuar puxando, vai doer ainda mais e vai sangrar. E aí não é legal. Beleza? Não é legal pelos motivos que já falamos, né? Pelo sangramento, leva hemorragia. Não nesse caso, a hemorragia é muito difícil ali, porque você tem uma parte superficial, poucos vasos de irrigação. Mas ainda assim é uma exposição dos vasos para a entrada de micro-organismos. Beleza? Então, sangramento nunca é legal do ponto de vista patológico, né? Ou seja, via de entrada de doenças. Então, eu já falei da observação. Por fim, a gente tem que falar sobre a lâmina basal, que é uma camada que a gente tem de glicoproteínas e que vai ajudar na adesão entre o tecido epitelial e conjuntivo que eu acabei de falar. Beleza? Isso, então, vai contribuir no processo de nutrição, porque ele vai fazer, essa lâmina basal, ela vai fazer ali uma mediação entre os dois tecidos. Ok? E essa mediação, ela vai se dar através do processo de difusão. Né? Lembrando que difusão é aquele processo onde tem mais nutrientes, obviamente do tecido que é mais irrigado, por isso o tecido conjuntivo, em direção ao tecido epitelial, que por ter células justapostas, bem unidas, acaba tendo uma maior dificuldade, né, na passagem desses nutrientes para as células que o compõem. Alguma dúvida até aqui? Como eu disse para vocês, o tecido epitelial ele não tem a função exclusiva de proteção, apesar de o tecido como um todo, esse tecido, né, ele ter como uma das principais atuações a proteção e o revestimento. Então, esses dois primeiros tópicos, eles são, assim, essenciais. Mas é possível que esse tecido ele também tenha outras funcionalidades, como, por exemplo, secreção de substâncias. Né? A gente vai ver que em sistema endócrino, né, ou seja, aquele que estuda a produção de hormônios, são formados por glândulas. E glândula tem origem no tecido epitelial. Né? Eu estou falando do endócrino, mas outras glândulas também vão ter sua origem no tecido epitelial. Né? Glândula, de uma maneira geral, tem a sua origem no tecido epitelial. E a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Então, essa secreção de substâncias é justamente pelo tecido glandular, oriundo do tecido epitelial. Uma outra função muito importante é a de absorção de nutrientes. Né? Então, pega lá as vilosidades e as microvilosidades intestinais, né? No tecido entérico, ou seja, no tecido intestinal. Lá você tem que absorver basicamente tudo, né? Você absorve carboidrato, gordura, lipídios, ácidos nucleicos, água. Então, tudo isso é graças a essa função de absorção do tecido epitelial, tá? Que vão facilitar esse processo. Por fim, percepção sensorial. Eu falei para vocês que é um tecido anervado, né? Mas apesar dele ser um tecido anervado, ele pode ter, né, uma conexão, ou seja, ele pode servir como molde para uma projeção nervosa, como é o que acontece com os nossos pelos. Né? Você pode não ter nervação na epiderme, mas você tem uma conexão da nervação da epiderme com essa pele. Ou seja, você projeta, por exemplo, os nossos pelos para fora do tecido epidérmico para aumentar a capacidade sensorial. Então,
Isso é muito bom, né? Então, a célula em si, ela não tem inervação, mas o tecido como um todo pode ser associado a um outro tecido nervoso. Então, essas são todas as funções possíveis que um tecido epitelial pode oferecer e as principais que você tem que saber aí para o vestibular, enfim, para a vida como um todo. Beleza? Vocês estão extremamente quietinhas e quietinhos hoje. Tá tudo bem por aí? Faz um sinal de fumaça digital, por favor. Tá tudo bem. Beleza. Tudo bem, eu só tô com muito sono, mas tá tudo bem. Beleza. Vamos lá. Observações. Primeira coisa, uma observação que eu já tinha feito, né? Então vamos recapitular a observação que eu já tinha feito. A pele, ela não é uma estrutura. Primeiro, a pele é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano. Então, para você que acha que o maior órgão do corpo humano é o cérebro, que é, sei lá, o fígado, não, ok? É a pele. A pele é um órgão porque ela é formada por mais de um tipo de tecido. Ela tem tecido epitelial, que é o caso da epiderme, e ela tem tecido conjuntivo, que é o caso da derme. Então, o somatório das duas formam a pele. É óbvio, existe lâmina basal também, né? Existem os anexos. Eu estou colocando aqui o básico dos tecidos que a formam. Ok? Muito bem. Além disso, como classificar as membranas do tecido epitelial? Eu falei para você que existe uma membrana que é mais resistente, existe uma membrana que é menos resistente. Então, essa menos resistente, por exemplo, a gente vai chamar de mucosas. É formado por tecido epitelial e conjuntivo, beleza? E vai, então, revestir internamente as cavidades genitais, nasal, ocular, bucal, estomacal e assim por diante. Entérica, ok? Enquanto a outra forma de você encontrar uma membrana do tecido epitelial vai ser a chamada de serosa. E essa serose é aquela que vai revestir externamente os órgãos. Então, quando você... Cara, esse do coração é o mais fácil de visualizar. Para quem curte churrasco, né? Se as pessoas forem veganas, aí vai ser mais difícil de entender, de visualizar. Mas quando você pega um coração lá de galinha, né, comprou no mercado, aí leva para casa para preparar para o seu churrasco. Não sei se vocês já repararam isso, né? Na hora que você come, você já não vê mais, né? Espera que a pessoa tenha tirado. Porque quando você pega o coração, ela tem tipo uma membraninha assim, esse negocinho meio melequento, tá? Que reveste o coraçãozinho. Aí você vai e corta aquele treco para não ficar uma coisa pegajosa. Tem gente que faz até com aquilo ali mesmo. Você costuma tirar, ainda mais se for uma coisa muito excessiva. Aquilo a gente não só encontra no coração da galinha, né? A gente encontra no nosso coração também. É uma membrana que fica revestindo. Ela é meio que parece um plásticozinho, assim, sabe? Ela é meio translúcida. Essa membrana, ela é uma membrana que vai ajudar a revestir os órgãos. Então eu tenho para o coração, aí nesse caso a gente vai dar o nome de pericárdio, tá? Mas eu tenho, por exemplo, nos órgãos abdominais, o peritônio. Então, cara, esse exemplo é ótimo. Pensa na linguiça. A linguiça tem aquela membrana que reveste ela e você tem um monte de coisa ali dentro, né? Vários pedacinhos jogados ali dentro, depois revestido pelaquela membrana. É justamente os nossos órgãos, eles também são formados assim. Você tem uma, né, você tem os órgãos ali, abdominais,
e uma membrana que puxa eles e, tipo, deixa tudo grudadinho, né? Então, intestino, vai ficar tudo revestidinho ali, para que você não tenha muita, como que eu posso dizer? Se você não tivesse essa sustentação, você poderia ter um enrolamento do intestino e causar infecção, inflamação, enfim. Então, para que eles tenham uma maior consistência, existe essa membrana. O pulmão também tem, né? A pleura também vai estar revestindo ali os pulmões. Muito comum falar sobre, o cara com água na pleura, né? Pode ter tido algum tipo de inflamação nessa região, bem perigoso, porque vai comprometer a eficiência respiratória dele, tá? Eu poderia citar outras, além dessas que estão aí no material. Vocês já devem ter falado, vocês já devem ter escutado sobre as meninges, né? A gente, inclusive, estava falando na Bio2 sobre meningite, né? Causada por bactéria. Então, as meninges são 3 camadas que a gente tem que vão estar revestindo o cérebro, né? Que estão ali compondo parte, né? Do nosso, da nossa, do nosso crânio, né? Da nossa parte superior do crânio. Então, é mais um exemplo de camada serosa. Então, a primeira classificação que a gente faz do tecido epitelial é entender quais são os 2 tipos de membrana. A membrana mucosa e as membranas serosas. Essa é uma aula de pura classificação, tá? Então, histologia é classificar tecido, é entender características de tecido. Quando vocês entrarem para a faculdade, estudarem histologia, vai ter uma matéria da grade curricular de vocês que é histologia, no caso, humana, a gente está vendo aqui geral, mas lá vai ser só humana. E vocês vão ficar olhando no microscópio o tecido epitelial, reconhecendo características do tecido epitelial no microscópio, né? Ou do qualquer outro tecido. Aí vai ver a diferença do tecido epitelial para o tecido conjuntivo, tudo na prática, descrevendo o que você está vendo na imagem, fora as aulas práticas que vocês vão ter que reconhecer isso. Então, assim, eu estou fazendo uma introdução aprofundada para o vestibular, mas isso aqui é matéria de faculdade, tá? E por que eu estou falando isso? Porque para que vocês consigam mandar bem nesse tipo de conteúdo, tem que ter panorama geral, tem que saber classificar, tá? Não adianta vocês focarem somente no conteúdo. Então, assim, eu sei muito o que é um tecido epitelial, eu sei muito o que é um tecido conjuntivo, o que as células ósseas fazem. Se você não conseguir ter um olhar geral, ou seja, tecido epitelial se divide como? Tecido conjuntivo se divide como? Tecido conjuntivo, então, é o maior que tem. E vale isso para o nervoso e muscular também, tá? Então, eu vou dar a mesma dica que eu falei da última vez, lá na aula de divisão celular. Façam um mapa mental desse conteúdo, tá? Tracem um mapa mental de tecido epitelial. Isso vai ajudar muito vocês. Enfim, tendo dito isso, continuando aqui na minha classificação. Já classifiquei os tipos de membrana. Agora eu vou classificar os tipos de tecido epitelial. Bom, a gente vai ter o tecido epitelial de revestimento, que é esse que a gente estava falando até agora. Então, reveste o corpo tanto externamente, como o caso da epiderme formando a pele, quanto internamente. Pele nasal, bucal, intestinal, ok? Muito bem. A gente vai ter também o epitélio glandular. O epitélio glandular é aquele que forma a glândula. Mas qual é a função de uma glândula? Secretar alguma coisa. Cuidado com esse termo.
Secretar é você produzir um líquido e liberar esse líquido. Isso é secretar. É diferente de excretar. Excretar é você metabolizou alguma coisa, ou seja, houve uma reação química dentro da célula que produziu uma substância que é tóxica. E ela não pode ficar ali, ela tem que ser eliminada. Então eu excreto. Então, olha a sutileza do negócio. Secretar é produzir uma substância. Então, eu produzo alguma coisa que tem uma importância, ela tem uma função, eu vou liberar ela para que ela exerça essa função. Excretar é produzir uma substância também, só que essa substância que eu estou produzindo, ela é tóxica para mim. Então, eu tenho que eliminar ela para ela sair do corpo. Aí você vai falar, poxa, mas espera aí, por que eu produzo uma coisa que não é legal para o meu corpo? É porque, assim, o que você está produzindo que não é legal, ele não é um produto primário, ele não é um produto que você estivesse esperando. Como assim? Digamos que você esteja em jejum e está fazendo gliconeogênese. Estou pegando proteínas e gorduras e transformando em açúcar, em glicose. Essa gliconeogênese, esse processo dessa conversão de proteína e lipídio em açúcar, que não é uma via comum, não é uma via padrão, digamos, ela tem um resíduo. Né? Então, essa metabolização, essa conversão, gera um resíduo, uma sobra. E essa sobra é um produto. Né? Então, se eu pego um lipídio, quebro o lipídio para gerar açúcar, e nesse processo eu libero, por exemplo, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né? Ele é um produto que eu queria? Não, não é. Eu queria o açúcar, mas para fazer isso eu acabei produzindo o peróxido. Então, você acabou gerando um material tóxico. O que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar. Eu elimino como? Eu elimino através da excreção. Né? Quando eu quebro proteína, a gente libera aí amônia, né? Que é um excreta nitrogenado, que é tóxico, e ele vai, então, vai acabar lá, produzindo no ciclo da ornitina ureia, né? Para ser eliminado pela urina, para ser eliminado pela pele. Excreta. Então, eu estou dando um pouquinho de atenção aqui nesses minutos. Não confunda secreção e excreção. São duas coisas diferentes. E o epitélio glandular tem a função de secreção. Então, glândulas têm essa função. Elas são originadas através das células epiteliais. Podem formar. Aí vem agora o detalhe do negócio. Elas podem formar glândulas que vão liberar essa secreção na corrente sanguínea. E aí, se tiver liberando essa secreção na corrente sanguínea, você vai chamar essa glândula de endócrina, tá? Endo para dentro, crina da glândula. Então, ou seja, ela vai jogar para dentro da corrente sanguínea a sua secreção. E a gente vai chamar essa secreção, quando cai na corrente sanguínea, de hormônio. E no caso da glândula exócrina, é para fora da corrente sanguínea. Porque muita gente acaba errando, porque acha que glândula exócrina é para fora do corpo. Mas não é isso que o nome está dizendo. A etimologia do termo não quer dizer isso. Quer dizer, é uma glândula para fora da corrente sanguínea. Agora, para onde é para fora da corrente sanguínea? O que seria ser para fora da corrente sanguínea? Bom, pode ser para dentro de um órgão. Então, por exemplo,
O estômago produz suco gástrico. E libera onde? Dentro do estômago. Mas é fora da corrente sanguínea. Então é exócrino. A glândula lacrimal é mais fácil, né? Que a lágrima sai do corpo, então não é para dentro de lugar nenhum. Então fica mais fácil ainda. Também é exócrino. Mas entendam, não é puramente dentro e fora no geral, mas relacionado ao tal da corrente sanguínea. E aí você vai me perguntar provavelmente o seguinte: Rômulo, eu entendi que quando é para dentro da corrente sanguínea a gente vai chamar isso de hormônio, o líquido em si. E quando é exócrino a gente chama de quê? Então, você vai chamar ou pelo nome da coisa, se for uma coisa só. Então, por exemplo, glândula lacrimal produz o quê? Lágrima, né? Então, é a lágrima. Glândula sudorípara produz o quê? Suor. Agora, no caso do estômago, eu não vou falar, o que ele libera? Ele libera suco gástrico. Olha a diferença. Suco gástrico. O que é um suco gástrico? Suco é uma mistura de algumas coisas, né? Você vai fazer um suco, você põe água, açúcar, a polpa da fruta, você coloca lá o pozinho para poder misturar, para dar a sensação da fruta, enfim, as coisas que o compõem, o açúcar em si também ali dentro. Então é uma mistura de coisas, né? Assim como no estômago. É uma glândula que está liberando um conjunto de substâncias, esse conjunto eu vou chamar de suco. Eu vou encontrar esse suco no estômago, eu vou encontrar esse suco no intestino, então eu tenho o suco gástrico, eu tenho o suco entérico, beleza? Eu tenho o suco pancreático, oriundas de glândulas. Aí vem um detalhe. Ou exócrinas ou mistas. Tudo bem. Pode ser que agora você confunda caso você não lembre dessa matéria. É o seguinte. A gente não tem só endócrino nem exócrino. Existem algumas glândulas que têm a capacidade de fazer as duas coisas. Ou seja, ela pode ser endócrina e exócrina ao mesmo tempo. E aí você não vai chamar nem de endócrina e nem de exócrina. Você vai chamar de mista ou anfícrina. Por que esse termo anfícrina? É importante demais a gente estudar a etimologia na biologia, né? Etimologia é o estudo dos termos, das nomenclaturas utilizadas, porque isso facilita a tua vida. Quando aparece um nome tipo anfícrino e você não faz ideia, talvez se você entendesse o termo, ficasse mais fácil. Então, o que significa crina você já sabe, né? Em relação à corrente sanguínea. O termo anfi também é usado lá no anfíbio. Lembram disso? Quando eu falo anfíbio, bio é vida, né? Mas que tipo de vida? É a vida lá do sapo, né? É um cara que tem uma dupla vida. Porque quando ele é novo, ele está na água. Quando ele amadurece, ele vai para a terra. Então, ele tem uma vida dupla. Logo, anfi é duplo. Então, anfíbio é o cara que tem vida dupla. Fase digerindo na água, fase pós-metamorfose, sapo na terra. Ok. E aqui, qual é o sentido de anfícrino? É o cara que consegue jogar suas secreções para fora e para dentro da corrente sanguínea. Ficou claro? Isso é muito importante. Exemplos de endócrinos: tireoide, hipófise, hipotálamo,
pineal. Exócrino, a gente vai ver isso, tá? Estou dando exemplos aqui, mas a gente vai ver isso lá na aula de endócrino. No caso do exócrino, a gente pode colocar lacrimal, sudorípara, sebáceas. Isso para fora do corpo, ainda tem as internas. Pode colocar suco gástrico, suco entérico. Muito, muito bem. Seguinte, então. Agora, E tem algum pode falar. exemplo de mista? Tem sim. No caso das mistas, vamos lá. O próprio estômago pode ser uma mista, porque além dele produzir o suco gástrico, ele produz um hormônio chamado gastrina. Então, se ele produz hormônio, produz suco, ele é anf, né? Ele é misto. No caso do testículo, também é. Me ajuda aí. O que ele produz endocrinamente dizendo? Pessoal? Esperma? Endocrinamente dizendo, é o hormônio que ele produz. O esperma seria a parte exócrina, né? É o que ele joga para fora da corrente sanguínea, que é o esperma. No caso do endócrino, seria os hormônios que ele produz. Beleza? Seria Beleza. a testosterona. Mas se o testículo é uma anfícrina, o ovário também seria, né? Fala para mim o que ele produz exocrinamente e endocrinamente. Pera. Exócrino seria o próprio óvulo Uhum. e endócrino seria progesterona. Só progesterona? Testosterona também, né? Ou não? Isso aí. Oh, progesterona e estrogênio, né? Ah, tá. Ok. Beleza? São os Beleza. hormônios produzidos pelos ovários. Ok, ok. Então, agora, O vamos para pâncreas também é misto, não é? pâncreas também é misto. Produz suco pancreático de maneira exócrina, sua porção exócrina, e produz os hormônios pancreáticos, que é insulina e glucagon, né? Isso seria a porção endócrina do pâncreas. Ô, Rômulo, Diga. eu tava pensando nisso, nesse caso. Só que assim, o pâncreas, ele não é uma glândula, né? E aí, tipo assim, essa parte que produz os hormônios, a glândula teria algum nome específico? Então, você tem duas partes que compõem o pâncreas. Essa parte que é glandular, que tem células glandulares, a gente chama de ilhota de Langerhans. É o nome que a gente dá. Aí existem duas células lá, glandulares. As células do tipo alfa e a do tipo beta. A gente até brinca falando da Gabi, só que ao invés de escrever Gabi com A e I, é com alfa, né? O I é normal. E o B é com beta. Então, o alfa, as células alfa são produtores de glucagon, perdão, e as células beta são produtores de insulina. Isso, Gabi. São os dois tipos de células que você consegue encontrar no tecido
na porção endócrina do tecido pancreático. Você tem as duas coisas, células de revestimento e células glandulares. Foi? Então, a glândula seria as ilhotas. São as ilhotas. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Alguém ficou com outra dúvida? Bom, então vamos classificar o tecido de revestimento. E essa primeira classificação é de acordo com o número de camadas que a célula possui. Então a gente tem aqui o tecido chamado, né, de epitélio simples ou monoestratificado, que é quando você tem uma única camada de células no tecido. Tá? Por que que é importante alguns tecidos terem uma única camada? Você vai falar, poxa, mas isso protege menos, tem uma camada só. Mas, se você estiver pensando que esse tecido ele pode estar funcionando como um ambiente de trocas, então é muito bom. Se eu estiver pensando que eu tenho os capilares sanguíneos, né, que são aquelas partes do nosso sangue, dos nossos vasos sanguíneos, que são extremamente finos, para poder permitir as trocas gasosas, para permitir as trocas de nutrientes. Então, isso é muito bom. Né? Porque quando você pensa, vamos lá, muita gente confunde isso, muita gente não entende isso. Você pensa em vasos sanguíneos, você tem artéria e veia. Mas artéria e veia não faz troca com ninguém. Artéria e veia são extremamente grossos, são vasos de alto calibre. Então, quando a artéria vai se afastando do coração, ela vai ficando mais fina. Então, ela deixa de ser artéria e vira arteríola. E aí, quanto mais distante, ela vai ficar mais fina ainda. A arteríola deixa de ser arteríola e vira capilar. É no capilar que tem trocas. Você não tem troca na arteríola nem na artéria. Você não tem troca na veia ou na venícula, que seria a mais distante. Você tem no capilar. O nosso sistema sanguíneo é um sistema circulatório fechado, né? Ou seja, o sangue está sempre dentro de vasos. Mas qual é o final da rua? Aonde acaba o negócio? Não acaba porque é circulatório fechado, então ele é circular, né? Mas assim, de uma ponta eu tenho um coração e na outra ponta eu tenho os capilares. No nosso corpo todo tem capilares sanguíneos. Ou seja, lugares onde você tem vasos muito fininhos para permitir as trocas. E isso tem que ser epitélio simples ou monoestratificado. Tá? Inclusive, a gente diz monoestratificado, mono vem de um, tá? Estratificado é camada. Então ela tem uma camada só. E a gente vai chamar a camada que forma esse capilar sanguíneo, né? A gente vai chamar isso de endotélio. Está presente na artéria, está presente na arteríola. Mas quando se fala de capilar, só tem o endotélio. Né? Na verdade, quando você fala de artéria, tem 3 camadas. Quando você chega no capilar, tem uma camada só. Então, essa camada é a camada de endotélio. E é daí que volta venícula e veia. Ok? Então, muito importante saber. A segunda é a camada, é um epitélio, estratificado. Ou também chamado de pluriestratificado. Porque tem várias camadas. Tá? Lembrando ali, ter várias camadas pode ser chamado simplesmente de estratificado ou também de pluriestratificado. E aqui você vai ter um tecido com maior proteção, você vai ter um tecido com maior revestimento, tá? É o caso da pele, por exemplo. E você tem o pseudo-estratificado. Lembrando que o pseudo é falso. Então, parece que tem várias
camadas. Mas, na verdade, é uma camada com células irregulares. Tá? Então, eu não tenho uma camada regular. Eu tenho uma camada toda desorganizada. Isso acontece, por exemplo, na nossa traqueia. Então, classificamos em relação ao número de camadas. Ok? Se vocês entenderam tudo isso, a gente vai agora classificar de acordo com o formato das células. Ô, Rômulo, Diga. eu não sei se eu tô confundindo, mas, tipo assim, eu achava que pra ser falso tinha que ser, esse pseudo tinha que ser com mesoderme e outro tecido. Como assim? É porque a pele é constituída por camadas de mesoderme só, não é? De mesoderme? É camada de epiderme. É formada por epiderme. Eu não sei se eu tô confundindo com algum. É porque, tipo, pra ser falso, alguma coisa assim, tinha que ter uma camada de mesoderme de outro tecido. Mas depois eu procuro, então, eu acho que eu confundi isso. Dá uma olhada melhor nessa informação, depois você fala comigo, até para eu poder entender melhor o que você está falando. Tá bom. Bom, vamos classificar então aqui quanto ao formato da célula. Forma. O primeiro é pavimentoso. Pavimentoso é quando a célula é achatada, bem unida, parece ladrilhozinhos, tá? Lembrando, não adianta no epitélio do capilar sanguíneo você ter uma camada e essa camada de células ser extremamente grossa. O que ia adiantar? Não ia adiantar muita coisa, porque você ia ter dificuldade de passar os nutrientes de um lado da membrana para o outro lado. Então, o tecido pavimentoso, ele é um tecido muito fininho, para facilitar as trocas. Então, você já sabe classificar, por exemplo, um capilar sanguíneo. Porque você sabe que tem que ter uma camada só de células, né? E tem que ser achatadas. Então, como é que eu classificaria? O capilar sanguíneo é um tecido epitelial monoestratificado pavimentoso. Beleza? Então, isso você acabou de definir como é que é o capilar sanguíneo. Beleza? No caso ali, a gente tem um endotélio que é pavimentoso porque ele é a única camada. Mas nem todos serão, né? Então, por exemplo, eu tenho casos aqui onde eu tenho células cúbicas, né? Então o formato dela é essa, estão presentes no ovário. Por que eu tenho uma célula cúbica no ovário? Porque é uma célula produtora, além de ser produtora de hormônios, é produtora também de óvulos, que são células grandes. Ô, Rômulo, Diga. rapidinho, desculpa interromper. Nada. O endotélio que reveste o vaso sanguíneo, ele pode ser monoestratificado, mas, tipo assim, quando ele tá mais perto do coração, que não tenha... Por exemplo, na hematose, que seria para fazer a troca de sangue arterial para sangue venoso, aí ele seria monoestratificado. É monoestratificado também. Mas quando ele tá, tipo, com o objetivo de proteção, eu não lembro, é porque tem um negócio que é até mais difícil de tirar sangue porque ele é mais grosso. Aí seria endotélio também, mas seria, tipo, pluriestratificado? Não, endotélio nunca é pluriestratificado. Endotélio é sempre monoestratificado pavimentoso. O que você pode estar confundindo é no caso da arteríola ou da artéria, aí você tem membrana muscular revestindo. Tem tecido conjuntivo e membrana muscular revestindo, que são mais duas outras camadas. Aí você tem maior dificuldade de penetração. Então, se eu estou falando da artéria aorta, é uma artéria. Então, o calibre dela é muito grosso justamente para poder conseguir resistir à pressão arterial. Agora, quando você afasta e pega uma arteríola braquiolar, né, uma artéria do braço, pega um capilar,
aí é muito mais fácil, entendeu? É óbvio que você não vai fazer uma penetração de uma agulha num capilar sanguíneo, que é muito pequenininho, né? Depende também da onde você está trabalhando, mas é mais difícil. Agora, uma artéria é mais fácil, porque ela é meio que intermediária, ali dá para você conseguir perfurar com maior facilidade. Não sei se é isso que você está me perguntando. Ah, era isso mesmo, porque, tipo, eu lembro que sempre falaram dessa diferença entre, tipo, veia e artéria, e de uma ser mais grossa do que a outra. Aí eu achei que o endotélio, ele podia variar, tipo, ele ser mais resistente, que seria, no caso, ser pluristratificado, ou ele ser menos resistente, que seria, no caso, monostratificado. Quando a gente chegar na aula de tecido hematopoético, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, vai dar para te explicar melhor. Mas eu queria que você entendesse já que não tem essa de uma ser mais grossa que a outra, não. Elas têm mais ou menos o mesmo calibre. A diferença é a composição desse tecido. Porque, assim, como a artéria ela aguenta mais pressão, ela tem que aguentar maior pressão, né? Por conta da pressão arterial, ela tem mais tecido muscular do que tecido conjuntivo. Então, ela é mais resistente, é um tecido mais enrijecido. Enquanto o tecido conjuntivo, perdão, a veia, ela tem menos tecido muscular e mais tecido conjuntivo. Então, se você pegar os dois canos, né, artéria e veia, eles têm o mesmo diâmetro, mas a composição interna delas é diferente por conta do que vai passar por elas, do sangue que é diferente nelas. E aí isso faz com que um tenha mais músculo, a outra tenha menos músculo. Então uma é mais dura do que a outra. Então fica mais difícil perfurar uma do que perfurar a outra. Beleza? Mas as duas têm tecido epitelial? As duas têm tecido epitelial. Tipo, uma tem mais tecido muscular e a outra tem mais tecido conjuntivo. Mas as duas. Isso, mas as duas têm endotélio lá dentro. Mas as duas têm. E a lâmina Isso. basal também. Lâmina basal em tecido vascular. Eu preciso tirar essa dúvida, mas eu acho que não. Tecido vascular, não lembro. Na pele tem, mas não estou lembrando de vasos sanguíneos possuírem lâmina basal, não. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então a gente tem pavimentoso, cúbico. A próxima, cilíndrico ou prismático. A gente encontra isso no tecido entérico, né? Que é o tecido do intestino. São células alongadas. E aí, Rômulo, por que eu preciso de células alongadas no intestino? Para que serve o intestino? Para absorção. Perdão. Se eu preciso absorver coisas, preciso de espaço, né? Então, se você come, tá lá comendo, e está digerindo, e o intestino não está absorvendo, eu não posso me dar ao luxo de perder parte desse alimento nas fezes. Porque eu não estou falando só do homem, eu estou falando do animal no geral. Um leão, né, o homem, apesar de serem animais diferentes, eles ambos estão no topo da cadeia alimentar. E aí, se eu estiver pensando a nível de ecologia, eles possuem muito ou pouca energia. Eles possuem pouca energia. Porque quem produz a energia são os produtores, são os autotróficos. Os caras que estão lá no topo da cadeia alimentar são os que têm menos energia. A gente viu isso já, né? Também vai passando de 10% em 10%. 90% se perde a cada nível trófico. Significa que você pega pouca energia desse cara que você está se alimentando. Eu não posso
me dar o luxo de perder essa pouca energia que eu estou me alimentando, até porque eu não sei quando que eu vou me alimentar de novo. Se eu estiver pensando como leão, se eu estiver pensando como urso, que precisa comer, o clima muda de 6 em 6 meses, ele tem que hibernar nesses 6 meses aonde é o período de inverno, e se ele não comer, ele morre. Pior ainda se você estiver falando de uma fêmea que precisa alimentar os seus filhotes. Então, eu preciso de células no intestino com capacidade de absorção absurda de tudo aquilo que eu estou comendo. Se você vai usar essa energia toda que você está comendo ou não depois, aí o problema é teu, né? Aí, ou você vai gastar, fazer a manutenção e manter a tua estrutura corporal, ou você pode comer além daquilo que você necessita, no caso do urso, e vai estocar isso na forma de gordura, para poder depois hibernar. Né? Então, ele fica fazendo gliconeogênese daquilo ali, quebrando aquela gordura durante esse período de 6 meses. A próxima célula é chamada de transição. É uma célula que tem um formato, porém, ela consegue modificar esse formato de acordo com a necessidade. Que necessidade é essa? Bom, um exemplo é na bexiga. Então, é um órgão que se distende. Quando? Quando você produz urina, você filtra o sangue, produz urina no rim e estoca essa urina na bexiga. Beleza? Por que a importância da bexiga? Cara, simples. Porque se você filtrasse o sangue pelo rim e jogasse direto para fora do corpo, primeiro que você ia ficar se urinando a todo tempo. Né? Se fosse assim, ia ser muito chato, muito desagradável. Vai além do desconforto. Tá? Você tem um problema grave com a questão da desidratação. Então, reter esse líquido que está sendo produzido num órgão, no caso a bexiga, faz com que você tenha um processo homeopático, né? Um processo que é gradativo, aos pouquinhos, e não uma coisa que seja eliminada a todo momento. E se você fica eliminando a todo momento, isso ainda faz com que você libere ainda mais. Quando você tem um órgão regulador, que é a bexiga, ela vai determinar se você vai filtrar mais, se você vai filtrar menos o sangue, por conta da quantidade de líquido que já tem ali dentro. Então, a bexiga é um exemplo de tecido, né, com células de transição. Para fechar essa parte, falta a gente falar sobre a presença ou a ausência da queratina nesses tecidos. Se você estiver trabalhando com um órgão, né, um tecido externo, esse tecido vai ser queratinizado. Né? Queratina, só para lembrar, é aquela substância que compõe pelos, unha, tá? Assim por diante, e a própria pele. Então, quando eu estiver falando sobre parte externa, tem queratina. Quando eu estou falando de parte internalizada, não tem queratina. Ok, e aí? Qual é a função da queratina? A queratina é uma proteína impermeabilizante. Então, ela protege o nosso organismo contra a perda excessiva de água, contra a degradação. Exemplo, quando você vai ao banheiro lavar as mãos, você usa sabonete. Você lava o cabelo, você usa um outro tipo de detergente que é o shampoo. E assim por diante. Mas depois que você terminar de lavar, o cabelo continua lá. A mão continua lá. Que ótimo, né? Você tem que lembrar que as nossas células, elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica nas suas membranas plasmáticas.
Então, se você não tivesse essa queratina, muito provavelmente a gente teria uma degradação, tá, desse tecido. Ou seja, a gente lavaria as mãos, o detergente ia dissolver a membrana plasmática e a gente ia ter uma degradação daquela parte da pele. Você ia ficar descamando o tempo todo. Como se você estivesse indo para a praia, pegando sol e descamando direto. Existem doenças, inclusive, de pessoas que não produzem queratina na pele e tem descamação contínua, muita coceira, processos de inflamação da pele. Isso é bem ruim, tá? Eu já tive um aluno com um problema desse, inclusive. Eu tinha que ficar passando talco, um talco líquido, inclusive é bem caro. Um talco líquido para poder reter essas células, para diminuir essa degradação, né? Essa liberação de células. Era bem doido. Ele tomava também um remédio para poder diminuir o metabolismo do corpo, porque diminuindo o metabolismo, ele liberaria a divisão celular no tecido epitelial dele seria mais lento, né? Então liberaria menos pele por período. Bizarro, né? Então é isso. O que eu quero dizer é, se você passa detergente na mão e lava a mão, é ótimo, né? Você consegue lavar e tirar o excesso de gordura, por exemplo, dali. Agora, se você beber detergente, você vai degradar suas células. É essa a grande diferença. Bom, vamos lá. Quero ver se vocês estão aprendendo agora. Como é que eu classifico aqui? Como é que eu consigo dizer qual é o órgão que representa essas imagens? Então, eu vou ajudar e eu queria que vocês me ajudassem. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com tecido entérico, qual é a imagem que representa? Sem pressa, tá? Vocês ainda estão pensando? Não? Ninguém? Então, pessoal, o tecido intestinal é aquele que tem células alongadas, né? Então, seria essa imagem aqui, ó. Simples cilíndrico. E do endotélio? Alguém quer me ajudar? A gente falou bastante Pavimentoso? do endotélio. Fala, Sara. Pavimentoso? Tem dois pavimentosos aí. Qual deles? Simples. Isso. Boa, Tainá. Pavimentoso simples. Pavimentoso estratificado seria o caso de qual órgão?
Da pele? Isso. Estratificado cúbico seria qual? Ovário? Boa. Para fechar, transição. Vai lá, Sarinha, só falta esse pra gente fechar. Tu tinha falado da bexiga, né? Mas tem outros casos que são quais? É isso, a bexiga. Eu não entendi a pergunta que você fez. Eu falei que tinha outros casos, é isso? Eu não Não, lembro de, eu acho não que você... lembro de outros casos. Esse é o principal que a gente estuda. Ah, tá. Achei que eu tinha que saber mais algum. Não, não. Você precisa saber um exemplo de cada. Na verdade, isso aqui ele vai ser muito importante para você entender a fisiologia do negócio, né? Quando entrar em sistema excretor, entrar em sistema endócrino, vocês acabam entrando em pegadinha de questão porque a histologia não foi muito bem vista, não foi muito bem trabalhada. Ninguém costuma gostar muito de histologia animal, não, tá? As pessoas costumam gostar mais de fisiologia. Então, se estudar sistema circulatório é muito legal, né? Estudar sistema endócrino é maneirão, sistema excretor é legalzão, reprodutor é assim por diante. Mas se você não entende as células que formam o tecido, isso dificulta. Porque eu já vi cair em prova, por exemplo, da Unigran, falando sobre a origem do tecido glandular. E aí, quem é que sabe que vem do tecido epitelial? Ninguém lembra disso. Porque, justamente, não lembrava dessa parte aqui e acha que não cai, entendeu? Então, a gente precisa ver isso, por mais que Bom, quem está falando... sou eu só perdi a parte do simples cúbico. Ah, Milena, simples cúbico. Então, o simples cúbico, na verdade, aqui não está representando nada, né? Ele vai, a partir dele é que a gente vai ter o cúbico estratificado, que é o do ovário. Ah, mas nenhum é revestido pelo simples cúbico? É o simples cúbico, desconheço. Eu posso até ver para você depois, mas não lembro de nenhum que seja simples cúbico, não. Eu conheço mais o cúbico estratificado mesmo do ovário. Ah, tá, porque eu tava escrevendo um exemplo aqui, mas aí eu não lembrei desse. Mas tudo bem, então, se não é muito coisa, é provável que nem caia, né? Não. É porque, como eu disse, vocês precisam saber quais são os tipos que tem. A classificar eles. Esse é o mais importante. Vão te perguntar sobre... Ó, eu encontrei para você a resposta, tá? Você pode encontrar simples cúbico. É possível ver no ovário também, mas é em túbulos renais. Encontrado em túbulos renais. Vão te cobrar isso. Só na faculdade. Beleza? O estratificado se encontra mais nas glândulas. Cúbicos estratificados. Então, eu estou colocando aqui só para vocês saberem. Ah, o ovário ele é até mais simples do que estratificado, no caso. O estratificado é mais nas glândulas mesmo. Ô, Rony, Beleza? Diga. agora que eu lembrei, é que você falou do tecido de origem, que era de pseloma, tipo, pseudocelomada porque é mesoderma e endoderme, né? Uhum. Só que isso não tem nada a ver, né? Tipo, eu confundi tudo. Eu fui pra esse lado que não tem nada a ver, né? Sara, é porque isso daí seria da origem do tecido embrionário, né? Porque os três folhetos, você tem lá os três folhetos embrionários. Endoderme, mesoderme
Isso a gente vai ver na embriologia, não aqui, entendeu? Mas Mas o resultado é esse. Mas realmente, é outra coisa. nesses casos do tecido epitelial, tem que saber quem origina, né? Tem que saber essa relação da mesoderme, da epiderme e da derme, né? Isso. Quando a gente vai estudando o êmbrio, aí eu vou falar o que cada um deles vai gerar. Falar assim, ó, pessoal, tem aqui uma célula embrionária triblástica, né? Ou seja, tem os 3 folhetos. E aí o que tecido endotelial vai formar, né? Tipo, o que a mesoderme, endoderme e epiderme vão formar? Aí sim. Mas não é o caso agora. Espera um pouquinho para a gente poder ver isso depois, aprofundando mais. Beleza? Tá bom, que eu confundi tudo agora. Mas Não, obrigada. não. Aqui a gente só está fazendo mesmo a classificação geral do tecido epitelial. A gente não está vendo a origem embrionária dele, mas a gente vai chegar lá depois. Ainda fechando aqui essa parte glandular, repara, eu tenho tecido epitelial, existe várias mitoses aqui, né, uma proliferação celular, que cria tipo um calo de células do epitélio. E isso associado aqui, imerso no tecido conjuntivo. Ele pode abrir um canal de secreção para o tecido epitelial, e aí ele vai se tornar uma glândula exócrina. Ele pode perder a conexão com o tecido epitelial e ficar só com os vasos sanguíneos, só com os capilares, e virar uma glândula endócrina. Ou ele pode fazer as duas coisas e ser misto. Então, a gente tem a classificação em relação à glândula exócrina, quando é para fora da corrente sanguínea, endócrina, quando é para dentro da corrente sanguínea, ou a mista anfícrina, quando faz as duas coisas. Isso é mais uma recapitulação, né? Você já viu isso comigo. Então, glândula salivar, glândula mamária, sudorípara, sebácea, lacrimal, etc. Endócrina, hipófise, tireoide, suprarrenal, enfim. Mista, pâncreas, ovário, testículo. Eu não sei se essa parte eu preciso falar mais alguma coisa, ou se já ficou bem claro, porque eu já tinha explicado bem essa parte aqui, tipo, falado bastante. Mas se ficou alguma dúvida, aproveitem para perguntar agora. Sobre a classificação de tecido glandular, ficou alguma dúvida? Não, pode seguir. Beleza. Ó, essa parte aqui, ela é uma parte bem cobrada em prova. Bem, bem, bem mesmo, tá? Então, é algo que não pode ter dúvida nenhuma. Não, simplesmente assim, tá? Só que não é a única forma de se classificar uma glândula, não. E essa segunda parte que eu vou mostrar agora é uma parte que confunde mais porque o pessoal não estuda tanto. Então, a anterior era o local de secreção. Então, é para dentro da corrente sanguínea? É para fora? Isso é uma coisa. A outra coisa é o modo de eliminação. Então, eu posso eliminar só aquilo que eu produzi, só a substância, puramente. Eu vou chamar, então, essa glândula de mirócrina. É o caso da glândula lacrimal, salivar, sudorípara e assim por diante. Temos também as glândulas apócrinas, são aquelas que perdem um pedaço da sua célula junto com aquilo que elas estão secretando, que é o caso das glândulas mamárias. E, por fim, a gente tem as glândulas holócrinas. Holo, na tradução do latim, significa todo. Então, são aquelas células que eliminam
toda a célula junto com aquilo que ela produziu. É o caso da glândula sebácea. Eu vou mostrar aqui uma imagem que mostra justamente o que eu acabei de falar. Então, ele está mostrando aí para vocês os 3 tipos de modo de secreção. A primeira, que a gente chamou de merócrino, que é quando eu só libero aquilo que eu produzi. A apócrina, quando eu libero parte da célula junto com aquilo que eu produzi. E a holócrina, quando eu libero a célula inteira junto com o que eu produzi. Só que você tem que pensar aqui uma coisa. A célula é formada por membrana plasmática, tem gordura. Então, qual é a secreção mais gordurosa que a gente tem aqui? De qual tipo de secreção? Holócrina? Holócrina. Por isso, a glândula sebácea, né, o sebo, quem usa óculos, sabe como é que é, quem tem a pele muito oleosa. É muito gorduroso, por quê? Porque está cheio de célula morta que foi liberada junto com aquela secreção. A saliva, se você for comparar a gordura, a oleosidade da gordura que a pele libera com a saliva é muito mais fluida. Porque você não tem... Você pode até encontrar a célula morta ali. Ok, pode encontrar. Mas a proporção de substância, de líquido para a célula é muito menor, porque a célula que você vê morta na saliva não é oriunda da secreção. É da abrasão mesmo, né? O contato ali da gengiva, dos dentes, da comida, que libera da língua com a própria estrutura bucal. Mas não chega nem perto da holócrina. Se você pensar na glândula mamária, né? Ou seja, no leite materno, o leite materno é extremamente gorduroso. E ele é gorduroso justamente porque libera parte da célula junto. Aí tu fala assim, pô, mas isso é legal para criança? Porra, isso é muito legal para criança. Por que isso é muito legal para criança? Porque, porra, a criança quer energia. Tem coisa melhor tu dar pedaço da tua célula que é gordurosa para essa criança, ela vai digerir e vai gerar energia com ela. Então, o leite, ele tem essa função, né, de ser altamente energético, justamente porque você perde um pedaço da célula para essa secreção. E tem a questão de imunidade também, né? Tipo, se a mãe tá passando parte da célula pro filho, a imunidade do filho pode aumentar, porque as células da mãe têm reconhecimento de alguns patógenos. Isso existe, mais ou menos? É uma boa pergunta. Você pode passar sim. Agora, a questão que a gente tem ali é que você vai digerir esse componente, né? Então, eu desconheço você pegar a imunidade, você aumenta a tua imunidade porque eu estou tendo mais energia. Mas passagem de anticorpos do leite para o sistema circulatório do feto, aí é um pouco mais complicado, porque tudo que você está colocando na boca você vai digerir. Você não vai ter absorção direta de anticorpos. Pelo menos é o básico, né? Mas você tem que aprofundar um pouco mais a tua pergunta. Não entendi se foi isso que você perguntou. Foi isso mesmo. É porque eu sempre ouvi dizer que as crianças que não tomam leite materno, tipo, quando o leite da mãe fica empedrado, essas coisas,
elas tendem a ter a imunidade menor. E aí, quando você falou isso de passar parte da célula, eu lembrei lá da questão dos patógenos e eu imaginei que fosse por isso, mas talvez, mas Olha, deve ser isso, né? eu desconheço passagem de anticorpo via oral, tá? Tipo, eu desconheço isso, mas assim, porque quando você mama, né, é igual você falar, pô, eu vou pegar então a imunidade da vaca, porque eu tô bebendo o leite dela, entendeu? Você vai pegar a imunidade da mãe por conta da energia que você vai ter desse leite que vem dela e por conta do contato, né, do ato da criança mamar. Então, existem bactérias e vírus presentes no corpo da mãe que estão imunizando o corpo do filho, entendeu? É como se fosse uma vacina. Eu estou próximo de alguém que tem várias coisas ali que eu não tenho. Né? A criança é tipo um ser mistério, né? Então, ele vai receber essa carga viral, bacteriana, externa da mãe. Ele recebe isso desde o momento que ele nasce, né? no parto. É onde ele vai começar a formar sua primeira flora intestinal, né? Tanto é que quando o moleque nasce, o cocô dela não é nem igual de um adulto, né? De uma criança mais velha. Ela não é um cocôzinho rígido, ela é uma pasta esverdeada, porque ela quase não tem flora bacteriana ainda. Então ela caga um negócio verde lá, né? Todo estranho. Justamente por conta de você ter muita gordura, o leite é muito gorduroso, né? Então você tem muita liberação de bile, não tem uma regulação correta disso. Você não tem muitas bactérias na flora intestinal, então elas não absorvem tanta água e você perde boa parte nas fezes. E é basicamente isso. Agora, eu não sei se eu expliquei direito para você, mas o contato do anticorpo, né, do IgM, do IgG, eu não acredito que tenha, tá? Bom, tendo dito isso, a gente fechou. Agora a gente passa para o tecido conjuntivo na semana que vem, que é o maior tecido que a gente vai encontrar aí. Tá? Existem várias coisas sobre essa aula. Essa aula que estão da semana que vem, ela é muito importante para vocês. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quinta-feira é feriado, né? Então, infelizmente, a gente não vai ter o nosso encontro. Para minha infelicidade, porém, vocês precisam também de um tempo para descansar. Espero que façam isso, tá? Para que na outra semana a gente possa voltar aí com carga total. Beleza? Fica um beijo, um abraço meu. Uma ótima semana para vocês. Eu estou aqui à disposição. Tá bom? Valeu, galera.